Lucas, sequência expositória. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Do versículo 6 ao versículo de número 11. E eu vou convidar você para ler os versículos ímpares. Lucas 6, 6. Lucas 6, 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou-se e permaneceu em pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos os redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Vamos juntos? Mas eles encheram de furor e discutiam entre si quando o que faria Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos queridos. Nosso texto hoje segue o arrazoado do dia do sábado. Nosso objetivo hoje é apresentar a prática do ensino de Jesus e fixar uma pergunta reflexiva: é lícito salvar a vida ou deixá-la morrer? Esta é uma questão que pode ser vista da seguinte forma. Por exemplo, na ética, a eutanásia. Muitas pessoas se vê com esse questionamento: deixar ligado ou desligar a máquina que mantém o meu ente querido vivo. Essa pode ser uma questão também na vida espiritual. Na vida espiritual, anunciar ou não o Evangelho, que é poder, que salva, que liberta, que cura. Mas antes, porém, eu convido você a fazer um momento de oração. Ora por você, pedindo: Senhor, me mostre algo novo nesse texto. Fale comigo. Traz luz ao meu pensamento, principalmente como o Dr. Lucas quis escrever esse contexto, esse texto. E que eu possa ter vontade de aplicar em meu coração os ensinos que o Senhor vai me mostrar. E abençoe o pastor também, da exegese, na explanação da palavra. Pare nesse momento. Fale com Deus. Deus, o texto foi lido, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz. Nós queremos nesse momento, Senhor, ver algo novo nesse contexto, capaz de mudar o meu pensamento, o nosso pensamento. Senhor, lance luz sobre as nossas mentes neste momento. Traz ao nosso pensamento aquilo que o médico, o Dr. Lucas, o pesquisador Lucas, queria mostrar para o seu amigo Teófilo. Nós aqui queremos também, Senhor, sermos abençoados com essa pesquisa, com esse fato que o Senhor Jesus viveu naquela sinagoga. Ó Pai, que nós possamos ter desejos de aplicar em nossos corações os teus santos ensinos. Continue falando, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o modo peripatético era como os alunos oriundos da escola fundada em 336 a.C.,
Cerca de 50 anos depois da Academia de Platão, quando Aristóteles abriu a sua escola de filosofia, o Liceu Ateniense, o Liceu em Atenas, ele ensinava os seus discípulos andando peripateticamente, circulando, e dessa maneira ele ia ensinando aos discípulos a razão, o hábito de viver no ar livre, caminhando. Ele lia, ele dava suas preleções debaixo dos portais cobertos do liceu, conhecido como peripatói, ou sobre as árvores que cercavam. A escola foi instalada em várias casas construídas naquela época, num grande parque do Planalto, onde as árvores que Aristóteles ali alugava ou escolhia para ensinar aos seus alunos. Assim, o liceu compreendia de uma biblioteca, laboratórios, salas de conferências, em algumas residências, e o grande número de obras que possuía levou à criação de princípios e classificação de biblioteca como sendo uma valiosa contribuição cultural a esse fato. Mas qual era a finalidade da educação peripatética, daquela maneira de ensinar andando? Nós podemos sintetizar da seguinte forma a educação aristotélica. Primeiro, Aristóteles defendia que a função principal da educação era conduzir o homem à felicidade. Esse era o pensamento de Aristóteles. Segundo, a educação deveria guiar o homem ao longo da vida com o ensino de conceitos úteis necessários à vida prática. A educação tinha que tirar o homem da teoria para a prática. E em terceiro lugar, o ensino visava a virtude moral, o bom caráter, os atributos, segundo Aristóteles, não inatos ao ser humano. Os seres humanos teriam que aprender as virtudes morais, o bom caráter, que a deveria da prática daqueles ensinamentos. Veja esse texto. Aqui não é uma lição peripatética. Jesus não está andando. Jesus está dentro da sinagoga. Mas Jesus, de forma prática, ele quer ensinar algo para aquelas pessoas que estavam ali num sábado. E veja que o objetivo de Jesus nada mais era do que atingir a vida moral e levar aquelas pessoas a terem uma vida espiritual. O que Jesus queria era que eles pensassem sobre a prática do bem ou do mal. O Evangelho de Lucas, porém, já estamos aqui bem adiantados na exposição do Evangelho de Lucas, já estamos nos acostumando com o vocabulário, com a estilística do Dr. Lucas, e você sabe que esse Evangelho é bem diferente dos outros Evangelhos sinóticos, e claro, principalmente do quarto Evangelho. Ele devota não menos que 100 versículos ao nascimento de Jesus e o seu precursor. Se você começar a ler o capítulo 1 até o versículo de número 20, então você vai ter lido mais de 32 versículos que demonstram acontecimentos relacionados com até o oitavo dia do Santo Menino Jesus e o seu 40º dia, que aconteceu quando ele tinha 12 anos de idade, terminando assim, sumarizando no capítulo 2, versículo 51. Não obstante, irmãos, esse terceiro evangelho, assim como os demais serem claramente e indicarem muitos a respeito do nascimento de Jesus, o que difere o Dr. Lucas dos outros evangelhos? Difere de todos os demais justamente no nascimento de Cristo. Não só como o Senhor Jesus nasceu, mas como ele foi enviado, como ele veio, no intuito de desempenhar uma tarefa designada pelo Pai, abordada por Deus. Capítulo 22, versículo 29. Então, a tarefa do Dr. Lucas é buscar algo que possa sedimentar, confirmar no coração de Teófilo a busca e a salvação daquele que havia sido perdido. Capítulo 19, versículo 10, também podemos verificar isso no capítulo 12, 50 e no versículo 22, e consequentemente, um bom tema é analisar o Evangelho de João. Veja que no último sermão que nós trabalhamos aqui,
nós falamos que João ele já parte da parte espiritual e vai abordando o nosso Senhor Jesus Cristo, o Logos, a palavra encarnada, na sua dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. João ele parte de cima, enquanto os outros evangelhos na história vão narrando fatos que venham comprovar a grande misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando você olha para cima, no contexto anterior, que vai do versículo 1 ao versículo de número 5, dê uma olhadinha aí na sua Bíblia. Nós trabalhamos aí, nesse período que já vão mais de 15 dias, eu quero agradecer aos presbíteros que estiveram aqui à frente, trazendo a palavra, o presbítero Luciano, o presbítero Fred, o presbítero Paulo, estiveram envolvidos na condução enquanto a gente estava de recesso. No último sermão que nós trabalhamos aqui, eu fiz uma pergunta: como usar o tempo em benefício da edificação da igreja? Do versículo 1 ao versículo 5 vai responder essa questão. E lá nós vimos que naquele certo sábado, enquanto Jesus passava pelos campos, ou veio passando num processo progressivo, ele e os discípulos estavam apanhando cereais. Havia fome, eles estavam com fome. Sim, mas era um sábado. Irmãos, mais uma vez estamos num texto que traz ênfase ao sábado. Era um sábado. E o sábado, dizem os fariseus, isto era uma abominação. E para eles queriam até mesmo comprovar para Jesus, e Jesus mostrou o contrário, que para os fariseus era uma abominação matar até a fome. Quer dizer que eles tinham que ficar com fome. A igreja, na realidade, irmãos, ela não pode perder o seu tempo. A igreja precisa suprir a grande necessidade da humanidade. A humanidade está com fome, e não é com fome só de alimento. É claro que nós estamos vivendo um período difícil, pós-pandêmico, ou ainda com a pandemia. Há muitas pessoas desempregadas, há muitas pessoas que não têm um alimento. Assim, fome. O Brasil está passando por carência, há muita fome. Mas a gente não fala só da fome de alimento, nós falamos da fome da palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas estão com fome da palavra de Deus? E assim, nós não podemos perder o nosso tempo. Precisamos edificar a igreja e precisamos anunciar a palavra de Deus. Mas isso foi assunto do sermão passado. Hoje, o meu resumo é: a natureza humana de Jesus produz misericórdia e compaixão. Dr. Abrão, ele pregou no nosso Supremo Concílio. Fez uma devocional, não sei se foi no quarto dia, na quinta ou na sexta-feira. E ele está escrevendo sobre a misericórdia. E ele está escrevendo um novo livro, focando que tudo que existe é a compaixão e a misericórdia de Jesus. E naquele plenário do Supremo Concílio ali em Cuiabá, ele deu muitas ênfases falando sobre a graça ilimitada. Ele falava assim: tudo é misericórdia de Deus. Você pode colocar isso no seu coração, talvez seja essa a primeira fala nossa. Tudo é misericórdia de Deus. Mas o que é a exposição do nosso texto dessa noite, que começa do versículo 6 ao versículo de número 11, quer nos trazer? Primeiro, irmãos, a nossa história é a história da cura de um homem que tinha a mão direita atrofiada, e essa cura se deu no sábado. Essa é a história. A cura de um homem que tinha uma mão atrofiada, encolhida, no dia de sábado. Essa é uma história que é repetida em Mateus 12, 9. Você pode ler essa história em Mateus 12, 9 a 14, Marcos 3, de 1 a 6. Esse é outro caso em que o Filho do Homem declara a sua autoridade na esfera da observação sabática. Para um relato composto, no qual se combinam os relatos dos três sinóticos, que indica algumas semelhanças e, claro, algumas variações, alguns detalhes peculiares.
E como nós estamos estudando, irmãos, observe o texto de Lucas dentro do olhar do médico, da medicina, do pesquisador, nuances que ele vai colocar a respeito, por exemplo, era uma mão direita, a cura de uma mão atrofiada, era a cura de uma mão ressequida. Isso são falas de quem conhecia bem o organismo humano, conhecia bem a ciência médica. Nós vamos dividir aqui em três situações. A nossa história, ela começa dentro de uma situação tensa. Algo tenso está acontecendo aqui. Observe o versículo 6, versículo 7, versículo 8. Primeiro, uma situação tensa. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus, observando-nos, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de quem o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Irmãos, à medida que Lucas vai relatando a história, o conflito de Jesus e os seus adversários, e aqui nós estamos vendo que os fariseus vão acentuadamente se colocando contra Jesus e os seus discípulos. Já vimos várias coisas. Eles censuram Jesus no contexto anterior de Jesus estar com fome, está colhendo espigas. E Jesus prova através da lei, através de Moisés, que eles não estavam fazendo nenhum crime, eles estavam suprindo a necessidade de vocês. E os fariseus, irmãos, vão acompanhar a vida de Jesus até o último momento, querendo pegar Jesus. Os adversários de Jesus, os fariseus, começam a intensificar-se. Nos versos de 1 a 5, os fariseus lançam um ataque contra os discípulos. Nós vimos isso. Um ataque frontal contra os discípulos. Os fariseus lançam agora um ataque frontal, não é contra os discípulos, mas o nosso contexto de hoje é contra o próprio Jesus. Veja bem, queridos, a coisa começa a ficar tensa entre Jesus e os fariseus. Na sessão precedente, não é plenamente certo se as autoridades religiosas tinham se aproximado de Jesus com o expresso propósito de surpreendê-lo em alguma falta. Deve-se agora admitir a possibilidade que se encontrasse casualmente na cena, quando surpreende os discípulos no ato de transgredir o regulamento sabático, que não transgrediu nenhum regulamento. Não obstante, dessas vezes eles estão dentro da própria sinagoga, participando dos ensinos do mestre. E outro, não precisamente o seguinte sábado, Jesus entrou então nesta sinagoga, e provavelmente a sinagoga ficava em Cafarnaum, conforme 6,6, 7,1 de Lucas, e dos sinóticos Mateus 12,9, Marcos 3,1. Aqui nesse dia sucedeu de estar presente um homem com uma mão atrofiada. A mão era paralítica. Devido talvez ao mau funcionamento, uma atrofia muscular, não somos informados de que forma ocorreu essa inútil especular, seria inútil especular como se deu a inutilidade da sua mão. Mas o fato é que o Dr. Lucas, ele relata, como lá em Colossenses 4,14, a forma bem específica de uma mão direita atrofiada, morta, sem serventia. Há um livro apócrifo, viu, gente? Isso é livro apócrifo, você não vai achar no cânon que nós usamos. Há um livro apócrifo chamado Evangelho segundo os Hebreus. É um livro apócrifo. E esse livro afirma que esse homem era um pedreiro. Você imagine, é uma história, é um livro apócrifo. Imagine um pedreiro sem a sua mão direita. Como ele manejaria a colher de pedreiro? E que esse pedreiro rogou a Jesus que o curasse, para que não mais vivesse sua vida como mendigo.
Seja como for, isso é uma história, está no apócrifo, o importante é verificar que trata de um sábado, tanto no apócrifo, como no cano que nós temos como regra de fé e prática, a palavra, veja no versículo de número 6, isso se dá em um outro sábado, num sábado, que ainda que pudesse haver algumas diferenças entre opiniões entre os discípulos de Shammai, como a sua interpretação mais estrita e a observância do sábado, Hillel, com o seu ponto de vista mais amplo, prevalece a afirmar que isso vai se dar em Jerusalém. A posição mais rigorosa era na Galileia e mais amplo, todos aprovavam a regra que dizia que somente em casos em que a vida de um homem estivesse realmente em perigo, seria permissível curá-lo no dia de sábado. Então Jesus quebrou uma lei? Esse homem não estava correndo risco de vida? Como é que nós podemos entender sobre essa reflexão que está aqui, em que os escribas e os fariseus observam bem de perto e de forma muito insidiosa, por esse tempo já havia se transformado em inimigos frontais de Jesus? Segundo eles, o viam, não havia ele rogado para ser autoridade exclusivamente divina de perdoar pecados, como Lucas 5:20 a 21 demonstra. Não comia e bebia com os publicanos e pecadores, Lucas 5:30 e 32, já passamos por essa exposição. Não havia transgredido as regras sabáticas que lhes honravam, João 5, de 1 a 18, Lucas 6, de 1 a 5, como nós vimos no último sermão. Além disso, com toda certeza, esse caso do homem da mão atrofiada, para os fariseus, podia esperar. Mas por que Jesus curou esse homem? Qual a nossa urgência? Qual o nosso objetivo? Aqui, pois, arrazoavam os escribas e os fariseus. Estava uma chance de elaborar uma acusação formal contra Jesus. Não, esse homem podia esperar. O Senhor não pode curar no sábado. No sábado não pode fazer o bem. No sábado não pode salvar uma vida. No sábado não pode restituir alguém à saúde. Eles, porém, conheciam os seus pensamentos. Jesus conhecia os seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: venha, ponha-se em pé aqui à frente. Então ele se levantou, se pôs ali em pé. Veja, meus irmãos, o que vai acontecer no versículo 9, no versículo 10, no versículo de número 11. Então a compaixão do Senhor vai ser demonstrada através do ato, e ele fitando todos ao redor, Jesus olhou nos olhos de todos aqueles que estavam na sinagoga, e Jesus disse: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal. Então manda que o homem se ponha em pé e se detém aquele homem e todos possam ver. E Jesus então insiste em que seus milagres fossem feitos publicamente. Jesus demonstra publicamente, de modo que toda e qualquer suspeita de engano ou fraude ficasse excluída. Realmente, Jesus cura um homem no sábado. Assim é a natureza humana de Jesus. Assim a natureza humana de Jesus produz misericórdia e compaixão. A coisa estava tensa. De um lado, os fariseus. Do outro lado, Jesus. E a natureza humana de Jesus produz misericórdia e compaixão. Meus irmãos, será que nós, como irmãos de Jesus, nós estamos estudando na quarta-feira sobre adoção? Começamos, não perca a quarta-feira. Você é filha, você é filho do Senhor.
Será que essa natureza humana de Jesus não deve ser também a nossa natureza? Uma natureza, como diz lá Abraão, de misericórdia, de compaixão. Será que nós temos que agora segregar o dia? Não, hoje é domingo, é dia do Senhor, não podemos praticar o bem. Não temos tempo para praticar o bem, não temos tempo para exercer misericórdia, não temos tempo de exercer compaixão. O segundo ponto, dos versículos 9 ao 10, fala de um milagre admirável. Aqui está, em segundo lugar, um milagre admirável. A pergunta era razoável e pertinente. Não eram os fariseus, os escribas, os mesmíssimos que estavam sempre alegando que eles sabiam o que era permitido, o que era lícito, portanto o que era correto? Portanto, então, eles deram as suas opiniões especialistas. Naturalmente, a resposta de Cristo era tão óbvia, até que uma criança poderia dá-la. Se é certo fazer o bem, para que deve ser feito o bem? Em qualquer dia ordinário da semana, não seria correto fazer o bem no dia do sábado? Além do mais, o Velho Testamento não era preciso demonstrar que havia dia para fazer o bem, tanto para Deus, amá-lo, servi-lo e deleitar-se nele, quanto para os homens, libertá-lo da escravidão, dar-lhe de comer e vestir. O que Deus pede é até mesmo enfatiza. Esse não é o contexto de jejuns e observâncias sabáticas? Que estranho, meu irmão, esses pensamentos críticos adversos. E de fato nós precisamos lembrar o que diz Isaías 56, 6, 58, de 6 a 14. 58, 6 a 14, no finalzinho a gente vai falar. Jesus então olha mais profundamente, e dentro da perspectiva dos críticos que ali estavam, Jesus não perde tempo, ele cura aquele homem que estava ali. Certamente era realmente algo impróprio para aqueles que estavam para censurar, porque nos outros 6 dias da semana não era totalmente impróprio envolver-se no sinistro do empreendimento do dia específico separado para a honra a Deus e semear a compaixão em prol dos homens. Não obstante, eles não faziam nem nos dias que eles tinham como forma permissiva, nem muito menos no dia do Senhor, que era o dia do sábado para eles. Queridos irmãos, a natureza humana de Jesus produz misericórdia e compaixão. A cura foi instantânea, a cura foi completa, de modo profundo, misterioso, para qualquer mortal compreender o Salvador. Agora aquele homem estava com sua mão restabelecida. Mas há um final dentro desse contexto, que é uma reação triste, porém coerente. Veja aí o finalzinho, versículo 11. Mas eles encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Os escribas e fariseus se viram tomados de completa demência. Eles estavam furiosos, porém Jesus lhe dera a oportunidade de responder a sua pergunta: se no dia de sábado deveriam fazer o bem ou fazer o dano, o mal, salvar ou destruir a vida. Só havia uma resposta satisfatória, porém essa resposta teria posto em ridículo a filosofia de vida daquelas pessoas. Então ficaram em silêncio. E agora, o que eles passam a fazer é procurar uma oportunidade, procurar o que eles poderiam fazer para tirar a própria vida do Senhor Jesus. Oh, meus irmãos queridos, nós aprendemos com esse texto que a natureza humana de Jesus produz misericórdia e compaixão. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 8, de Cristo Mediador. Você lê no segundo capítulo,
assim, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós temos que perceber que ele era 100% humano e 100% divino. Mas pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que a sua dor é a dor que Cristo teve, que a sua luta foi a luta que Cristo teve, que o olhar de Cristo foi um olhar de misericórdia e de compaixão. Ele tomou sobre si a nossa natureza com todas as nossas propriedades essenciais e com nossas enfermidades comuns. Eu falava sobre o Marcelo. Quando eu passei pela Janaíse, ela olhou para mim, ela chorou: meu pastor, o senhor está aqui. O que vai ser da minha vida agora? Irmãos, empatia. Que veio hoje na lição da escola dominical, o presbítero Paulo falava sobre uma comunidade fraternal. A maçonaria usa a fraternidade, o Laios usa a fraternidade, Criança Esperança usa a fraternidade, e a igreja desconhece a fraternidade, desconhece a empatia. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito a igreja praticar o bem ou praticar o mal? É lícito você ter sensibilidade? É lícito você ter amor? É lícito você chorar? É lícito você estar com aquela pessoa que está passando por dificuldades, enfermidades, dores? Sabe de uma coisa? Nosso irmão Jesus, ele não perdeu tempo em quebrar conceitos e paradigmas e perguntar aos fariseus: é lícito fazer o bem ou o mal? Hebreus capítulo 2, 17 diz: por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 4,15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, as nossas fraquezas, antes foi tentado em todas as coisas, a nossas semelhanças, mas sem pecado. E Mateus 16,16 diz, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A natureza do Senhor Jesus Cristo, natureza humana de Jesus Cristo, produz misericórdia e compaixão. Mas eu quero que você fite os seus olhos no versículo de número 9. Quando a gente vai caminhando para a conclusão da nossa exposição, o versículo de número 9 diz: então disse Jesus a ele: que vos parece? É lícito salvar a vida ou deixá-la morrer? Porque vocês estão fazendo o que não é lícito no dia do sábado. Eles contudo se encheram de insensato furor, a ilustração de um ponto de vista legalista sobre a observância do dia do Senhor. Nesses últimos anos, um domingo de inverno, as estradas estão difíceis. A única forma de um pastor chegar até a sua igreja é lutando contra a dificuldade que vem pela via, pelo caminho. E assim, meu irmão, depois de longas deliberações, chega-se a decisão de fazer ao pastor a seguinte pergunta: ele sentiu-se prazer de sua viagem? A resposta, se for sim, então ele vai dizer, ele vai ser censurado. E se for não, ele pode ser até mesmo ser exortado como forma caritativa de uma obra de necessidade. Irmãos, às vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor de forma legalista, sem misericórdia,
e sem compaixão. Mas quando eu olho para esse texto, eu pergunto: o que essa passagem nos ensina? O que essa passagem te ensina? O que vocês estão fazendo é lícito ou não é lícito? Porque o problema não é o sábado. Porque Jesus é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, do Kairos e do Cronos. Ele é o Senhor. O problema é o que eu estou fazendo. O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós temos que olhar para os fariseus e observar que muitas vezes nós estamos como esses fariseus. Eles contudo se encheram de insensato furor, e nós muitas vezes enchemos de um ponto de vista legalista sobre a observância ou não das coisas espirituais. Ao final desse sermão devemos ter diretrizes que nos possam ajudar. O Senhor do sábado é o nosso Senhor, é o teu Senhor. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou destruí-la. No sábado, Jesus, o Senhor do sábado, regulamentou a participação do culto e ensinava e realizava as suas obras de forma não peripatética, mas parado. Ele chamou um homem e disse: vem aqui. E ele curou a mão daqueles homens. Ele demonstrou amor, compaixão e misericórdia. Hoje, qual é o aspecto fundamental do sermão para a sua vida, irmãos? Assim como eu mencionei lá Isaías capítulo 58, eu convido você para ir lá em Isaías agora. É lá no Velho Testamento. Isaías capítulo 58. A partir do versículo de número 6. Por favor, leia com seus olhos. Você lê rápido esse texto, do 6 ao 14. Não posso terminar esse sermão sem deixar o contato de Isaías 6, versículo 14. Veja que ele começa dizendo: não é o jejum. Nós estamos preocupados com o jejum, nós estamos preocupados com a forma litúrgica, ritual. Não é o jejum. Veja abaixo: não é dar o pão ao faminto, cesta básica, pão perecível, alimento, não é o pão ao faminto. Mas veja em seguida: é o Senhor que faz. E na realidade Ele quer fazer sobressair a nossa luz, a cura, a justiça, a glória do Senhor estará na tua retaguarda. É o Senhor que faz isso, é o Senhor que projeta, é o Senhor que faz o cristão ter essa luz abundante que nós temos. E sabe de uma coisa? Você gritará, clamará ao Senhor e Ele responderá. Versículo 9. Então clamarás ao Senhor e Ele responderá. Gritarás e Ele socorrerá. É preciso abrir a tua alma ao faminto e fartar a alma aflita. E como é que nós fazemos isso? Com misericórdia e compaixão. Aprendemos com Jesus. Estou falando da natureza humana de Jesus, de algo que nós temos, de atributo que você tem. E o 6 termina dizendo: o Senhor te guiará continuamente, os teus filhos e as tuas gerações restaurarão brechas e caminhos. Sabe de uma coisa, meu irmão? Esse é o nosso sonho, de que a nossa geração possa ser uma geração restauradora de brechas. Sabe o que acontece? Parece que a cada geração que vai fluindo, vai indo, parece que ela está mais fraca, mais distante, e que os nossos antepassados eram mais íntimos com Deus. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos netos: a compaixão, a misericórdia, o amor. Pratique o bem
O que está em Jesus é somente o amor, a compaixão. Precisamos praticar o bem que está em Jesus, e somente Cristo, Ele é capaz de restituir à igreja a sua verdadeira identidade. Hoje nós ouvimos falar muito sobre amor, sobre misericórdia, sobre compaixão. E o presbítero Paulo, quando ele estava falando hoje na lição da escola dominical, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele termina o poema dizendo assim, vamos falar junto? Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deste é o amor. Que Deus nos abençoe.